Chadwick do Webinar Vet e dou-vos as boas-vindas a mais um dos nossos podcasts no VetChat. Com grande prazer que hoje tenho comigo a Maria Castanho e o Miguel Moura Esteves, virtualmente connosco. Queríamos ter-vos a almoçar aqui, obviamente a Maria de Corina, que tem feito um trabalho fantástico ao abordar toda a questão da saúde mental veterinária. Sei que recentemente teve uma conferência sobre a qual estou muito empolgado por falar, mas se não se importarem, Maria e Miguel, apresentem-se um pouco ao público para que possamos avançar com este tema incrivelmente importante. Obrigada, Anthony. Muito obrigada por nos receber aqui. Chamo-me Maria Castan. Como podem perceber pelo meu sotaque, sou de Espanha, mas vivi no estrangeiro já há algum tempo. Sou bioquímica de formação. Na verdade, comecei a minha carreira muito longe da área veterinária. Trabalhei com biólogos especializados em cabelo e com dermatologistas durante muito tempo. Há 6 anos comecei a trabalhar para a Nestlé Purina, nas instalações centrais aqui em Barcelona. Faço parte das equipas veterinárias, dedicando-me a zelar pelo bem-estar dos animais, a ouvir as suas necessidades e a tentar tornar o mundo um lugar um pouco melhor para eles. Obrigada pelo convite. Obrigada, Maria e Miguel. Obrigado pelo convite, Anthony. Só quero que as pessoas compreendam porque é que estou aqui a falar sobre este assunto. Sou veterinária de formação, trabalhei alguns anos em hospitais e em clínicas de atendimento de primeira linha, passei um período na indústria farmacêutica e depois, por uma questão de propósito pessoal e de autoconhecimento, comecei a fazer formação em PNL, Programação Neurolinguística, e por esse caminho descobri novas perspectivas e ferramentas para a comunicação e a gestão emocional. Basicamente percebi que teria adorado ter esse conhecimento quando estava a exercer. E assim comecei a fazer algumas formações em comunicação e gestão emocional e depois isso transformou-se muito rapidamente num trabalho mais relacionado com a saúde mental, porque quando se fala sobre estes assuntos surgem coisas, as pessoas partilham e assim gradualmente fiquei mais interessado nessa área e estou agora também na minha formação como psicoterapeuta, portanto estou no caminho de fazer a transição ou de adquirir novas qualificações para ajudar melhor os veterinários. Isso é fantástico, Miguel. Muitas vezes as pessoas dizem, porque obviamente eu já não exerço, mas organizo os webinars para veterinários e eles perguntam, então já não é veterinário? No entanto, acho que a formação que temos permite-nos realmente acrescentar algo à profissão, fazendo algo diferente. Eu fui à procura de alternativas à formação presencial, podcast e webinars. Tu fizeste o mesmo, introduzindo o PNL. E como és veterinário, eu também sou veterinário, conseguimos compreender, por exemplo, as dificuldades que eu enfrentava. Por exemplo, ficava muito difícil e caro dar formação, fazendo tudo presencialmente naquela altura, não havia presença online. Portanto, ajudou-me e, surpresa, ajudou muita gente. Acho que da mesma forma, no teu caso, com o PNL, descobriste que te ajudou a compreender-te melhor a ti próprio. E depois percebeste que quando olhas, por exemplo, para o Royal College no Reino Unido, quando um veterinário é chamado perante o Royal College é por causa de uma queixa contra ele ou ela, e normalmente devido a má comunicação. Por isso a comunicação é tão importante, e quando recebes uma carta do Royal College, isso também não ajuda a saúde mental. Por isso tenho a certeza de que podemos falar sobre algumas dessas questões. Maria, estou fascinado porque, como veterinário, o meu interesse especial era a dermatologia. Por isso, precisamos depois de continuar esta conversa fora do ar para falarmos sobre dermatologia, pelo e outras coisas, que é muito interessante. Eu poderia transformar isto numa conversa sobre dermatologia e sei que não estamos cá para falar disso, portanto não me vou desviar do assunto. Maria, falaste-me há pouco tempo de uma conferência que organizaste há algumas semanas que dedicou-se em grande parte à saúde mental e assuntos semelhantes na profissão veterinária. Podes explicar-nos um pouco, para o benefício dos ouvintes, por que razão fizeste e depois talvez como isso se desenvolveu?
Sim, tivemos muita sorte porque podemos falar no Parlamento Europeu no dia 4 de março sobre saúde veterinária e saúde mental e levar este tema tão importante aos políticos. Agradeço a Purina e a marca Propran, pois podemos discutir com políticos de topo, mas também com outros membros do setor, jornalistas veterinários, com as principais associações sobre toda a situação dos veterinários, a crise em que se encontram, o sofrimento por que passam e também a falta de regulamentação. Na verdade, o que mais me marcou foi quando um deles disse: "Estou aqui para encontrar soluções, porque precisamos de uma comunidade veterinária que não esteja a sofrer." Por isso, trouxemos o tema para discutir realmente sobre o bem-estar mental, como os veterinários estão em crise e que isso não se deve a uma única razão, há múltiplas razões. Eles encontram-se numa situação em que, infelizmente, o suicídio, bem, a nossa é uma das profissões com as taxas mais elevadas de suicídio, que é muito triste e preocupa-nos bastante. E é por isso que levamos o tema ao Parlamento, para garantir que fosse incluído na agenda, para que possamos discutir soluções e juntos encontrá-las definitivamente. Porque isto não é de forma alguma uma questão de uma única empresa, nem apenas dos políticos, nem apenas dos veterinários. Penso que requer um esforço conjunto para encontrar soluções e discutirmos do tema. E Miguel, acho que estiveste na conferência, não estiveste? Qual foi a tua perspectiva sobre o debate que se desenvolveu entre os delegados? Sim, foi muito interessante. Em primeiro lugar, perceber que se trata de um tema relevante, é que conseguimos atingir, sabe, este nível de discussão. Por isso foi muito interessante ver todas as diferentes associações presentes a explicar o que estão a fazer na sua área. E por vezes, neste tipo de contexto, o nosso setor não é assim tão vasto, mas acabamos por perder a noção de quem está a fazer o quê. E por isso foi muito bom ver todas as diferentes abordagens e dar os primeiros passos para possíveis colaborações no futuro. Acho que para mim foi muito gratificante ver toda a gente a reunir-se com um único objetivo. E acho que esse é o caminho a seguir. Por isso, precisamos de começar a falar a uma só voz e a mudar as coisas como um todo. Foi, portanto, uma discussão muito interessante. E no final, partilhámos tantas experiências, no fim, que as pessoas sentiam a necessidade de explicar o que estavam a viver, o que tinham enfrentado no passado. Foi um espaço muito, muito interessante que se criou ao nível mais alto. E acho que é o início de algo novo. Acho que realmente interessante, porque falaram constantemente sobre o debate. Não disseste que tivemos um orador fantástico que fez uma palestra fantástica. Claro, tenho a certeza de que houve algo disso, mas realmente o que importa é o grupo de colegas que se reúne e que compreende a questão. Talvez haja algumas palestras que realmente tenham novos conhecimentos, possam trazer novos conhecimentos, mas obviamente é um nível mais instintivo, todos nós compreendemos isso com a experiência. Lembro-me de estar a falar numa conferência não veterinária, enquanto subia ao palco, recebia uma mensagem e não li, mas sabe, senti o bolso a vibrar e aumentou o cortisol. Ao sair do palco, infelizmente, apercebi-me que alguém que eu conhecia muito bem tinha tirado a própria vida, sendo veterinário. No dia seguinte, voltei ao palco e disse que somos obrigados a fazer alguma coisa, temos de ver como podemos resolver isto. É obviamente multifatorial, não podemos resolver isto num podcast, mas acho que é um tema tão importante e reunir as pessoas com um grupo de pares, em vez de cada um fazer isso separadamente, é muito mais eficaz do que uma conferência que é de nível muito elevado. Sabes, há muitos oradores excelentes, mas há o perigo de que com a formação contínua vai-se embora e nunca chegas a aplicar o que aprendeste. Por outro lado, no que diz respeito ao grupo de pares, organizo uma conferência, um fórum de discussão sobre veterinária ecológica. Estávamos a debater qual seria o elemento mais importante da conferência. E acho que, verdadeiramente, as ligações que estabelecem entre os participantes é a forma como estes, depois de saírem de conferência, podem manter a sua relação e começar a desenvolver novos projetos. Isso é que importa. Porque não se trata de indivíduos a tentarem resolver o problema, porque quando trabalhamos em conjunto somos mais fortes.
Portanto, Maria, em primeiro lugar, obrigado em nome de VETS e em meu nome, obrigado pela Purina estar a realizar este trabalho. Também trabalhamos com a Purina na África do Sul, na nossa série sobre mindfulness, que na verdade fizemos há 10 anos, mas que continua a ser muito relevante. E muitas vezes abordaram em conferências e as pessoas dizem: meu Deus, o teu trabalho clínico é ótimo, mas esta parte sobre mindfulness mudou-me a vida. Fez-me relaxar mais nas férias e eu não gritava com os meus enfermeiros, como se isso alguma vez fosse apropriado, enfim. Precisamos de ter esse tipo de estratégias que, numa indústria respeitosa, não temos de gritar com as pessoas, isso não é aceitável, pois não? Sim, tens toda a razão. Sim, é muito triste saber, ter de admitir que, mesmo 10 anos depois, ainda precisamos de ter esta discussão. Mas isso leva-nos mesmo a pensar, ok, temos mesmo de parar o comboio? O que vai acontecer daqui a 10 anos? Vamos continuar a falar sobre isto? Precisamos de falar daqui a 10 anos sobre como avançamos, quais são as diferenças que poderíamos fazer. Claro, não estou a dizer que daqui a 10 anos tudo estará resolvido, tudo será perfeito. Não, mas precisamos de ser realistas. Mas como é que podemos avançar? Como disse, não é definitivamente uma opção limitar-nos a gritar. Eu fiquei perplexa quando o presidente da OMV, a Ordem dos Médicos Veterinários de Portugal, discutiu no Parlamento e disse que 65% dos veterinários portugueses não foram abatidos, mas foram como se tiveram sofrido algum tipo de violência. Sim, violência para mim, isto era como... Desculpem, isso não é. Temos de acabar com isto. E era violência da equipa ou violência desde os clientes? Não, os clientes ainda não estamos assim tão mal. Bem, a violência não é nunca aceitável. Qualquer coisa no local de trabalho também pode ser um problema, não é verdade? Mais uma vez, não é por sermos uma profissão de cuidados, simplesmente não deveria acontecer essas agressões. Eu sei, Maria, é um começo muito interessante e eu sei que fizeste uma sondagem antes da conferência, não foi? Podes falar-nos um pouco sobre o que ela abrangia? Sim, na verdade, decidimos avançar com isto porque queríamos saber qual era o problema. Bem, sabemos que era um problema multifatorial, como já tínhamos referido, mas queríamos dados que comprovassem. Por isso, realizamos um estudo junto dos 640 veterinários em Portugal, França e Itália, e na verdade o que vimos foi que 76% deles se sentem emocionalmente sobrecarregados pelo trabalho, uma vez por semana, ou pelo menos uma vez por semana, ou até com mais frequência. E o que é ainda mais triste para mim é que 71% deles estão a pensar em abandonar a profissão. Sabemos como os veterinários são apaixonados, que realmente é uma profissão que se escolhe porque amam os animais, amam a sua profissão, certo? É muito parecido com o que acontece com médicos e enfermeiros, todas estas profissões que exigem muito cuidado. E aqui, só por causa desse sofrimento emocional, as pessoas estão a pensar em abandonar a profissão, até mesmo em não a recomendar aos jovens. É bastante impressionante, não é? É muito duro pensar nessas coisas. E também, como todos acreditam, ok, preciso de apoio, sei que as coisas não estão a correr bem. Infelizmente, acho que estava a falar há 10 anos atrás. Acho que algo mudou, porque 78% deles estão, na verdade, a procurar ou a pedir apoio à saúde mental ou bem-estar. Por isso, acho que há mais sensibilização e as pessoas estão mais cientes em pedir ajuda. E por isso, acho que as coisas estão a mudar, mas ainda assim, ainda há um longo caminho a percorrer, ou muito trabalho a fazer nessa área. Houve algum grupo demográfico em que se concentrou ou abrangeu desde recém-licenciados até pessoas prestes a reformar-se? Queríamos analisar todo o espectro para perceber qual era a diferença, para perceber se havia alguma diferença em termos de idade ou género. Por isso, queríamos ter uma base suficiente para compreender os dados e identificar significâncias. Para ser justos, do ponto de vista demográfico, constatamos que isto se verifica em todas as faixas etárias. Portanto, não é que tenhamos
concluído, por exemplo, que as mulheres são mais afetadas. Simplesmente é que há mais mulheres na profissão. Naturalmente haverá mais mulheres afetadas. É por isso que é verdade que também as mulheres são mais afetadas talvez pela maternidade, a conciliação com o trabalho, mas no geral não houve grande variação em relação à idade, género, etc. Portanto, foi bastante equilibrado. Será que corremos o risco de que também nos conversemos de que estamos numa crise? Porque, obviamente, surgem inquéritos, coisas desse género ou questões de saúde mental e as pessoas que sentem que estão a passar por mais dificuldades vão querer falar sobre isso. O que tentamos fazer no webinar VET foi também contar também histórias positivas, encorajar as pessoas a pensar de forma mais positiva, a ter resiliência, assim por diante. Miguel, adoraria saber a tua opinião sobre se certo ou errado. Não falamos muito sobre suicídio no site porque queremos encorajar as pessoas a perceber que existem soluções. Esta abordagem certa pode-nos dar uma ideia de uma perspectiva de PNL, de como talvez possamos resolver algumas destas questões de que a Maria falou? Sim. Acho que não consigo dar uma solução propriamente dita, claro, mas há algumas coisas que podemos fazer e a investigação é clara em relação a muitas dessas abordagens. Sabemos agora que as abordagens organizacionais tendem a ter resultados mais rápidos, por exemplo, do que focar-se na formação individual e no treino de resiliência individual, por exemplo. Há algumas coisas muito práticas, muito fáceis que podem ser feitas dentro das organizações, nomeadamente nas clínicas e nos hospitais. Uma delas, por exemplo, é algo surpreendentemente raro, pouco frequente, realizar reuniões de equipas regulares. E não estou aqui a falar de discussões de casos ou mesmo de clubes de leitura, mas de reuniões de equipas reais, onde as pessoas possam realmente falar sobre tudo o que precisam de falar. Claro que sempre que trabalho com um centro, hospital ou clínica, às vezes dizem-me sim, costumávamos tê-las, mas depois foi deixado de lado por causa disto e daquilo. Há uma verdadeira dificuldade em manter isto na agenda. E também em ter alguém com as competências para facilitar este tipo de trabalho, de reuniões, porque senão muito rapidamente pode escalar para um cenário de culpar uns aos outros. Portanto, dicas específicas como esta podem ajudar as clínicas, do ponto de vista organizacional, a implementar algumas estratégias, mas há muitas estratégias a implementar numa escala mais global. E claro que existem políticas relativas às leis do trabalho, existe também o reconhecimento dos veterinários como profissionais de saúde, portanto há muitas coisas que se podem fazer relativamente, mas enquanto organização individual também há muitas coisas que se podem fazer e algumas investigadoras que estão, de fato, a apresentar algumas ideias. Assim, se começarmos a investigar, há muitas coisas que se podem implementar. Acho que se penso no momento em que me formei, em 1990, éramos nós próprios que fazíamos todos os plantões. Eu comecei a exercer a minha clínica por volta de 97. Nos primeiros 2 anos era eu próprio que fazia a maior parte dos plantões. E depois, claro, a geração mais velha olha para a geração mais nova e diz: bem, vocês já não fazem plantões, as coisas são mais fáceis. Eu agora já não estou a exercer, mas eu sei que quando chegavas ao fim do dia, na clínica, apercebias-te de que não tinhas tomado café, nem tinhas almoçado, nem tinhas ido à casa de banho durante o dia. Desculpem-me por descer ao nível básico, mas se não se consegue fazer as pausas biológicas, como acho que os americanos lhes chamam, por estar tão ocupado é terrível. Eu exerci um pouco e trabalhei um pouco como estudante e depois como veterinário na PDSA, que é uma instituição de caridade que cuida dos animais de estimação de pessoas que não têm muito dinheiro. E costumavam fechar a porta das 10h15 às 10h30. Tinha um intervalo de 15 minutos e todos iam para a sala de café tomar um café juntos. Uma conversa agradável, depois voltava-se à loucura.
que é um consultório muito movimentado. Depois todas as pessoas têm uma hora de almoço garantida. Acho que são as coisas básicas. Se estás a esgotar-te, se não tens mais nada no depósito, não consegues dar nada às pessoas. Por isso, tens de ser capaz de encher o teu próprio depósito também, não é? Sim, é engraçado que referiste o PDCA, porque também fiz um estágio na PDCA em Aberdeen. E foi uma experiência, fiquei impressionada com o facto de que a meio da manhã as pessoas faziam uma pausa, comiam um pedaço de bolo, conversavam, como se nada estivesse a acontecer. Isto num contexto bastante desafiante, porque não dispomos de muitos recursos, a maioria das pessoas não percebiam o que estávamos a dizer. Era um contexto muito estressante, mas as pessoas estavam felizes e calmas, porque tinham aqueles intervalos, isso era sagrado. Coisas assim não são assim tão difíceis de implementar. Mas acho que tudo se resume à vocação da nossa profissão. Por isso, por vezes sentimos que é a nossa vocação e tem de ser, claro, mas não pode ser toda a nossa vida. Precisamos de fazer aqueles intervalos, como é que lhes chamaste? Intervalos biológicos. Sim, pausas biológicas. Pausas biológicas é uma forma muito educada de dizer isto. Mas precisamos estabelecer alguns limites que a nossa vocação não pode ultrapassar. Sim, isso muitas vezes começa também pelo chefe ou chefa, porque se a chefa não o fizer, não dar o exemplo, também as pessoas sentem-se culpadas de pedir 10 minutos para se recompor um pouco ou tomar um café, se talvez tiver uma eutanásia difícil ou algo do género e precisam de 5 ou 10 minutos. Se isso não estiver de alguma forma integrado no sistema, claro. Em particular, que obviamente também olhamos para esses veterinários no início da carreira. Nos primeiros anos, há 2 anos atrás, eu estive numa conferência e uma jovem veterinária que lá estava tinha acabado de se formar. Ela tinha repetido um ano porque tinha de fazer muito trabalho, não tinha pais ricos nem nada disso, chumbou nos exames, tinha repetido um ano. Tinha 3 amigas que estavam num ano acima dela. Uma delas tinha um esgotamento nervoso e as outras 2 tinham abandonado a profissão. Por isso penso que quando falamos de rotatividade, é pessoas que abandonam e ameaçam abandonar a profissão, fico a pensar, não sei se isso foi confirmado pela investigação, Maria, mas talvez esses primeiros 5 anos são realmente críticos para que as pessoas... Porque muito do que fazemos, verdadeiramente, como veterinários, é muito fácil. Talvez há 20% do que fazemos que é difícil, 80% do que fazemos é muito simples. Após fazê-lo durante uns anos, esterilizar um cão, castrar um cão, administrar uma vacina, enfim. São coisas fáceis de fazer depois de ter experiência nela. Então descobriu-se no inquérito, conseguiu dar uma indicação de se grande parte da rotatividade ocorre nos primeiros anos? Então, não na própria pesquisa, mas estudamos durante muito tempo as diferentes fases da carreira dos veterinários, como você referiu, desde o início, quando acabam de se formar na universidade, até o momento em que já têm muita experiência, com anos de prática, uma vida profissional mais confortável, ou mais conhecimento, para perceber isto. E não sei como lhe chamar, mas apercebemos de que, não depressão, mas é verdade que temos um tipo de vale onde as coisas descem, não é? As coisas pioram. Se sairmos da universidade e tivermos a nossa primeira morte do animal de estimação, e temos de enfrentar os donos, ou quando recebes a tua primeira chamada de emergência e estás no meio da noite e não podes fazer nada pelo animal e ligas a toda a gente e estás sozinho, o que faço agora? Ou, por exemplo, quando estás exausta após 24 horas de plantão e ainda tens de trabalhar mais 8 horas porque faz parte do teu trabalho diário. E é aí, nesse momento, quando realmente nos afeta como veterinários, onde pensas, meu Deus, adoro animais, mas vai esta ser mesmo a minha vida? Como é que eu vou lidar com isto? Acho que foi o que eu vi na faculdade de veterinária. Posso dizer que eu também, porque eu estudei bioquímica, mas muitas disciplinas têm a ver com nutrição animal e aprendi anatomia e assim por diante na faculdade de veterinária. E não nos ensinam como lidar com este tipo de situação ou ferramentas para enfrentar este tipo de situações. Ensina-nos a realizar na perfeição qualquer tipo de cirurgia ou
conhecemos bem a anatomia, qualquer tipo de doença animal. Podemos encontrar isso em qualquer livro, podemos perguntar a qualquer pessoa. Portanto, sabemos como fazer essas coisas, mas como lidar com o difícil, como lidar com o sofrimento emocional, como dar as más notícias ao dono do animal de estimação, como lidar com esse tipo de situações difíceis, é onde acho que precisamos de ajudar um pouco mais os nossos jovens veterinários, para garantir que estão preparados. Caso contrário, e aí que, sabe, a motivação desce, sentimos mesmo que já não conseguimos fazer isto, sentimos paixão, mas podemos nos perguntar, vale a pena? E essas questões, o que vimos nos nossos anos de estudo, é que essas questões do o que é que estou a fazer aqui podem ser superadas se encontrarmos um lugar onde sabemos que somos felizes, onde temos colegas da equipa que nos façam sentir bem. Mas há algumas pessoas que dizem, sabem, lamento imenso, mas desisto porque não vale a pena, sou uma pessoa, tenho de pagar as minhas contas. Às vezes isto nem sequer dá para pagar as minhas contas e o desgaste emocional é tão grande que não vale a pena. Isto é, não sei, talvez diria que 2 ou 3 anos depois de terem saído da faculdade veterinária, quando realmente já fizeram uma bolsa e oferecem outras bolsas, mas não têm um emprego a tempo inteiro. E se tivessem esse emprego a tempo inteiro, o salário é muito baixo e pensam, o que vou fazer? Perguntam-se daqui a 3, 5 anos, o que faço agora é esta minha vida? E aí onde realmente precisam de ajuda. No Reino Unido, acabamos de passar por um processo com a Comissão de Concorrência. E por isso acho que os veterinários também se sentem um pouco maltratados, porque na imprensa disse que os veterinários cobram demasiado pelo serviço. Todos sabemos quanto custa, na verdade, gerir uma clínica com todo o equipamento que temos, toda a equipa de apoio que temos. Muitas vezes os lucros são reduzidos. Na minha própria clínica, o lucro costumava ser de um único dígito, portanto não era uma organização extremamente lucrativa. E depois, sabes, dizem que estamos a fazer isto pelo dinheiro. As pessoas que estão na linha de frente, muitas vezes, como disse, não recebem salários comparáveis aos dos médicos, dentistas, advogados. Então, como é que contornamos tudo isto? Estou a recorrer a ti, Miguel, de forma um pouco injusta para pedir todas as soluções. Sim, eu costumo dizer que não tenho soluções, mas acho que é importante discutir o assunto. E a Maria abordou muitos temas que, na minha opinião, indicam que precisamos, enquanto coletivo, mudar. E os cursos universitários estão a mudar. Sou uma pessoa muito otimista por natureza, mas tenho visto nas pesquisas que as coisas estão a mudar. Temos muitas universidades que estão a implementar competências de comunicação e gestão emocional. Como que o fazem? Bem, algumas melhor do que outras. Precisaríamos de encontrar uma forma universal de abordar isto. Não sei se será possível. Mas é verdade que acho que precisamos de encontrar pelo menos alguns padrões a seguir. Porque a realidade da clínica e o que aprendemos na universidade são duas coisas completamente diferentes. E é por isso que o que Maria diz é tão verdadeiro. As pessoas entram no trabalho muito empolgadas e eu passei por isso. Ficamos muito entusiasmados, estamos a trabalhar, estamos a fazer o nosso trabalho, estamos a dar conta do recado, mas depois as coisas começam a acumular-se e não temos forma de lidar com isso. E outra coisa que falaste antes sobre a diferença entre gerações é que normalmente vemos que, por exemplo, esta nova geração é rotulada como não sendo resiliente ou não sendo suficientemente forte e temos veterinários mais velhos, mais experientes que têm todo esse conhecimento que poderiam ser partilhado. Os programas de monitoria para jovens veterinários dentro da organização deveriam ser uma prática habitual e obrigatória para qualquer organização. Eu tive essa sorte, tive uma mentora no início da minha carreira, por isso tive a oportunidade de recorrer a ela quando me encontrava em crise, mas a maioria dos meus amigos e colegas desta profissão não tiveram essa sorte. E por isso os primeiros anos podem ser devastadores para a carreira se não tivermos um sistema de apoio. No Reino Unido temos o sistema GDP, do Royal College, que é um sistema de apoio desde que funcione corretamente, claro. E depois temos a VetLife, que é uma instituição de caridade, sou membro vitalício dessa instituição. Trata-se de uma linha de apoio telefónico para as pessoas que se encontram em dificuldades. Existem sistemas semelhantes nos países que analisou,
Eu ia falar sobre a situação em Portugal, porque a nossa Associação Nacional criou este tipo de ferramenta para que as pessoas pudessem utilizar, mas conversei com o presidente há alguns meses e ele disse-me que os resultados não são fantásticos. As pessoas não estão realmente a procurar ajuda, o que nos leva a outro tema, que é o estigma em torno da saúde mental e a razão pela qual as pessoas não procuram ajuda, porque é muito interessante quando se trata de um fator interessante, quando se pergunta às pessoas se o setor precisa de ajuda em geral, dizem sim, mas quando se trata do indivíduo, uma pergunta mais direta, precisas de ajuda, a resposta é muito baixa, por isso é curioso como se percebe o setor como estando em dificuldades, mas quando se trata de si próprio não se sente capaz, ou por vezes as pessoas pensam que são fracas se precisarem de pedir ajuda. Isto levanta outra questão. O que estamos a fazer para ajudar as pessoas a alcançar o que precisam? Se não for através de linhas de telefone de apoio, como? Talvez com um conteúdo online que possam consumir na privacidade das suas casas? Precisamos de pensar em estratégias para que as pessoas possam realmente aceder ao que precisam quando precisam. Sim, também percebi isso quando fizemos o curso de Mindfulness com o Royal College. Se tivermos de fazer isto num pequeno salão onde estamos todos deitados ou algo do género, com um grupo de pessoas, pode ser complicado, as pessoas ficam com vergonha, as pessoas também não querem admitir fraquezas. Por outro lado, como disses, fazê-lo em privado, não sei, às vezes, obviamente, em grupo é bom ter também o incentivo do grupo de pares, mas nas fases iniciais, às vezes, ter esse tempo para investigar individualmente é útil. Eu estou neste momento a ler o livro Hábitos Atômicos, porque tenho alguns hábitos que eu preciso de quebrar, ou bem, o livro está realmente a dar-me algumas dicas muito boas, ou ajudar a criar bons hábitos. É muito bom nas estratégias que se podem usar. E para mim, permite-me pensar nisso, a sério. E para fazer as coisas de uma forma melhor. Obviamente, com problemas mais sérios, precisamos também de ajuda profissional. Mas, Maria, o que achas de tudo isto? A Espanha dispõe dessas linhas telefónicas de apoio ou assistência semelhantes para os veterinários? Não, na verdade não. Eu estou a falar aqui de toda a Europa, claro, depende do país. Cada um tem sistemas diferentes, mas como disse o Miguel, nos países que têm essa linha telefónica de apoio não é muito utilizada. Outros países nem sequer a têm, porque, como sabem, não lhe dão a devida importância. Acham que ter um serviço de apoio, bem, é dispendioso, por isso não dispõem desse tipo de ferramenta. O que temos visto, na verdade, com a campanha e com o trabalho de longa data de pesquisa e tentativa de compreender qual seria a melhor forma de ajudar, acho que há duas questões. A primeira é que também precisamos de criar ciência na comunidade de donos de animais de estimação. Acho que este é um tema muito abrangente, não só para veterinários. Por exemplo, como disse muito bem, o custo de vida, o custo de cada vez que vamos ao veterinário, quanto cobram. Todos acreditam que os veterinários são ricos. É precisamente o contrário. Eu já falei com imensos veterinários, nenhum veterinário é rico por se ter tornado veterinário. Talvez por outra razão, mas não por ser veterinário. No entanto, acho que sempre que vamos ao médico temos plena ciência de quanto custa, não sei, um exame de imagem. Não sabemos quanto custa para as pessoas, mas quando temos de pagar e vamos ao veterinário e temos de pagar, então ficamos perante custos astronómicos e pensamos, meu Deus, estão-me a roubar. Pelo contrário, se olharmos para o caso humano, o preço seria muito semelhante. Portanto, acho que também precisamos educar aos consumidores para que compreendam que os veterinários estão numa situação que não é contra os veterinários. Todos estamos a tentar ajudar o animal. Vamos ver qual é a melhor maneira. Estamos todos do mesmo lado. Isto não sei, é como fazer sensibilização. Acredito que os donos de animais, se forem mais compreensivos ou mais empáticos em relação à situação, acho que a pressão sobre o veterinário também diminuiria.
Para mim, portanto, há duas vertentes. E depois podemos ver o que é que podemos criar para estar em casa nas noites solitárias ou não tão solitárias, mas quando realmente sentimos que precisamos de ajuda. Talvez seria apenas termos o nosso computador, o que é que podemos utilizar, quais são as ferramentas que temos ao nosso alcance, que podemos consultar. Para mim, há duas vertentes. Podemos ajudar os veterinários, mas acredito que isso não é suficiente se os donos dos animais de estimação não têm consciência e não demonstram empatia em relação a esta questão. Uma das pesquisas que realizamos antes de tudo isto, porque no início pensámos, o que é que está a acontecer? Por que é que as pessoas não demonstram mais gratidão? Por que é que as pessoas não dizem obrigado? É muito simples, certo? E curiosamente realizamos uma pesquisa junto de mais de 1.500 consumidores em toda a Europa, com o Reino Unido, França, Itália, Espanha, os principais países da Europa. E perguntamos, sente-se grato ou diz obrigado ao seu veterinário? E os 70% disseram, sim, eu digo obrigado sempre que vou ao veterinário e eu agradeço. Mas depois aprofundamos um pouco mais. Porque que razão os veterinários não ouvem esse obrigado? E na verdade, o que percebemos é que eles estão a dizer um obrigado só com palavras, mais nada. É o mesmo que se diria na caixa do supermercado, um obrigado educado. Mas menos de 20% dos consumidores ou dos donos de animais de estimação dedicam mais tempo. Não estou a dizer que é preciso enviar um presente. Alguns fizeram, que é ótimo, mas não é necessário. Simplesmente um agradecimento sincero. Obrigado por ter realmente cuidado do meu animal de estimação. E esse agradecimento sincero não foi visto. Se apenas disser um agradecimento de boca para fora, um agradecimento por mera cortesia, o veterinário ficará com a imagem da cabeça da pessoa mal-educada, que se queixa, a pessoa que me pressionava ou que me tratava mal porque eu cobrava demasiado. Eles não vão ouvir obrigado. O que eles diziam era que todos eles, mais de 80%, o que procuravam é um pouco de gratidão. Um pouco de, talvez, conexão emocional, sim, com os donos dos animais de estimação. Para eles isso era muito importante, um pequeno gesto que significará um mundo para eles. É por isso que, às vezes, esse pequeno obrigado é tão importante. E vou apenas dizer algo muito pessoal. Desde que trabalho aqui, eu sou muito mais ciente de dizer obrigado às pessoas à minha volta, não só aos veterinários, mas quando vou ao médico, obrigado como deve ser, porque não sabes o que estão a passar as pessoas e um obrigado realmente alegra o dia de alguém. Sim, e acho que consigo ver isso atrás de ti, disse obrigado atrás de ti, não? Sim, adorava. Fantástico. Devo-te dizer, Maria, que o meu gatinho, o Buddy, me adotou durante a pandemia, há cerca de 6 anos. Eu já não exerço como veterinário, a minha mulher é alérgica a gatos, por isso não podíamos ter animais de estimação. E quando as pessoas, sempre é a terceira pergunta, depois de que trabalho maravilhoso, a segunda pergunta é, e o meu gato tem crostas? E a terceira sempre é, e quantos animais de estimação tem? E eu respondia, não tenho animais de estimação. E eles vão-se embora e dizem, não é veterinária a sério. Se não tem animais de estimação, não é veterinária a sério. Por isso estou muito grato pelo Life Clear, que funcionou muito bem. A minha mulher, que antes estava muito indecisa e nunca tinha tido gatos, não se importava com gatos, mas agora está a olhar para vídeos de gatos e tornou-se, sem querer ofender ninguém, uma verdadeira louca por gatos. Transformou-se numa senhora que adora gatos. Isso deve-se ao trabalho maravilhoso que está a fazer com a Proplan e a Life Clear. Claro que o simples ato de acariciar um gato é tão bom para a saúde mental, não é verdade? Sim, sim. Portanto, muito obrigada. Tudo o que eu diria, biblicamente, é que Jesus curou 10 leprosos e só um voltou. Então, talvez ele estava a mostrar, numa espécie de inquérito, que as pessoas, por vezes, talvez não mostram gratidão, não é verdade? Sim, concordo plenamente contigo. E, de um modo geral, sabes, no fim de contas, no mundo em que vivemos agora,
que não parece ser um dos mais positivos, acho que às vezes pode parecer um pouco pretencioso, mas acho que um obrigado pode salvar vidas. E é muito fácil de fazer, é muito fácil. Por isso, da nossa parte, da ProPlan, queríamos lançar essa campanha de agradecer aos profissionais, e não só da nossa parte. Quando estamos a criar recursos, estamos a trabalhar com o Miguel Moura, estamos a trabalhar com outras associações para criar realmente recursos, mas também para incentivar um pouco os donos a reconhecerem um pouco mais e dizerem obrigado, porque é muito fácil, é grátis e realmente pode ajudar tantas pessoas. Isso é tão bonito, Maria, e é realmente importante. Vamos agora passar a palavra ao especialista em PNL, que nos vai explicar também por que razão isso também é muito importante do ponto de vista da linguística, da neurolinguística e das conexões cerebrais, porque provoca uma descarga de oxitocina, provoca todo tipo de reações hormonais e neuronais. Quando alguém diz algo simpático, todos nós precisamos de ser elogiados, não é? De vez em quando. Nenhum de nós sai isento de precisar de elogios. Sim, totalmente. E esse agradecimento vier de forma genuína dos donos dos animais de estimação é incrível. Porque nós, como organização, podemos fazer muito. Mas quando falamos com os veterinários, eles dizem, é ótimo que digam obrigado, mas não significa grande coisa se os donos dos animais de estimação que estão à minha frente ficam apenas pelo obrigado. Porque é com eles que tenho que lidar, é com eles que normalmente tenho problemas. Não tenho problemas com as empresas, tenho problemas, claro, sabe, sempre a caixas. Mas os problemas são com os donos de animais, portanto é uma questão de divulgar, falar, agradecer. Sim, muito interessante, obrigada. E Miguel? Quer acrescentar alguma coisa? Sim, estava a ouvir-te e a pensar que, no fim de contas, somos uma espécie social, somos animais sociais. E, de acordo com as pesquisas sobre saúde mental, é fundamental ter uma boa vida social e boas relações com as pessoas com quem trabalhamos, com quem interagimos ao longo do dia. É um dos fatores mais protetores para a saúde mental. Portanto, tudo o que possa reforçar essa ligação entre seres humanos, como as competências de comunicação de que estamos a falar, irá melhorar o dia-a-dia dos veterinários. Lembro-me que na clínica, quando recebia um agradecimento sincero, deixava-me feliz durante toda a semana e ficava mais resiliente a qualquer coisa que pudesse acontecer. Portanto, esse tipo de iniciativas, como a Maria estava a dizer, é fundamental para sensibilizar os donos de animais de estimação para que reconheçam que os veterinários passam por muito, que talvez, ao mostrar-lhes os números relativos a ideias suicidas e todos esses números concretos que são difíceis de acompanhar, talvez devessem estar um pouco mais presentes e mais na mente dos donos dos animais de estimação, porque no final de contas, se as nossas interações sociais forem boas ao longo do dia, vamos ser muito mais resilientes às coisas más que vão acontecer durante a semana. Acho que poderíamos conversar por muito mais tempo, mas talvez para terminar, eu estaria muito interessado nesse grande tema de One Health. Falamos de saúde humana, falamos de saúde animal, falamos de saúde ambiental, algo que nos apaixona muito em todas essas áreas. Mas a saúde mental é frequentemente ignorada. Sabe, se alguém partir uma perna no Reino Unido, é internada no hospital rapidamente e a perna é tratada. Se alguém tiver um colapso mental, pode demorar meses a ter ser atendido. Isso no Reino Unido, obviamente, não posso comentar noutros países. Mas como podemos encarar isto de uma forma muito mais holística para que, na verdade, no âmbito de uma única saúde, One Health, incluamos a saúde mental, bem como a saúde física dos seres humanos e dos animais e do planeta? Sim, penso que se analisarmos o papel que a medicina veterinária desempenha na nossa sociedade, fica muito claro que precisamos de abordar esta questão com urgência. Porque nós, como veterinários, ou de modo geral a população, tenta pensar os veterinários como profissionais de pequenas clínicas ou como especialistas em animais de grande tamanho. Mas, na verdade, fazemos muitas outras coisas. Temos veterinários na segurança alimentar, na inspeção alimentar, temos veterinários na investigação e desenvolvimento, temos veterinários em todo tipo de funções. Vimos
com a pandemia da Covid, a importância de controlar e monitorizar as zoonoses, por exemplo. E, portanto, se perdermos esta profissão, de certa forma, claro que estou a ser catastrófico aqui, mas se estes profissionais não estiverem mentalmente saudáveis e não estiverem a trabalhar apropriadamente, teremos perturbações nas cadeias alimentares, teremos perturbações no controle de doenças, portanto, no fim, a sociedade entraria lentamente em colapso, de certa forma. Portanto, se olharmos para isto desta perspectiva, penso que os veterinários estão numa posição de ponte entre a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. É por isso é que é um pouco estranho que as discussões sobre o One Health normalmente não incluam os veterinários hoje em dia. Essa situação está a começar a mudar. Com a Purina está a acelerar muito esta mudança. Mas o que queremos ver é que os veterinários estejam no centro desse tipo de debates, porque sem os veterinários há muitas coisas na nossa sociedade que não funcionam. Que não funcionaria. Por isso, penso que esta é a abordagem que poderá realmente dar força a esta onda de mudança. Maria, talvez só para encerrar, acho que precisamos de mais 2 ou 3 sessões destas, porque há muitas outras coisas que poderíamos abordar. Mas, Maria, apenas uma reflexão pessoal sua. Suponho que, olhando para a Purina como uma empresa, como é que eles encaram este dilema de One Health, uma saúde? Sim, concordo plenamente com o que o Miguel disse. É como se, sem dúvida, precisamos de incluir os veterinários na One Health. É incompreensível que não façam parte dela. E como disse o Miguel, não acho que seja o efeito imediato, mas haverá definitivamente um colapso se não resolvermos a questão dos veterinários e não garantirmos que eles tenham uma saúde mental adequada. Além disso, porque, como sabem, quando a pandemia chegou e nos atingiu, cada vez mais animais de estimação entraram nas casas. Há mais animais de estimação do que nunca, mas o número de veterinários é o mesmo ou até menor. Como é que podemos lidar com isso? Mais pressão, mais stress, mais carga de trabalho, mas menos ajuda. Por isso concordo plenamente com o Miguel em que será um colapso gradual e temos de fazer alguma coisa. E é por isso que ficamos tão orgulhosos e felizes de levar o tema do bem-estar mental ao Parlamento, porque acreditamos que estávamos a discutir isso no início. Precisamos de fazer algo juntos. Isto não é uma questão de uma única empresa ou uma única pessoa. É uma união com os políticos. Precisamos de garantir que estamos incluídos nisso, que os veterinários estão incluídos, que procuramos soluções, é que encontremos um espaço para que todos prosperem. Não é uma única solução, não é uma solução super rápida que vai acontecer de um dia para o outro. Mas precisamos de começar a fazê-lo. Assim, quando daqui a 10 anos voltarmos a discutir isto, possamos ter discussões muito diferentes sobre como as coisas evoluíram, baseadas nesta posição. Então, Maria, se não te vir antes, vejo-te em 2036, não é? Espero ver-te antes disso. Não, espero ver-te antes disso, sim. Maria, muito obrigada. Esta é uma área que também me é muito querida. Quando soube falar de pessoas em dificuldades, todas as coisas de que falamos enquanto veterinários e agora como veterinários mais experientes, queremos realmente ajudar, porque é um facto que esta é também uma das melhores profissões do mundo. Também podemos torná-la realmente muito gratificante. Por isso, eu quando ouço falar de jovens veterinários abandonarem a profissão após 1 ou 2 anos, depois de terem estudado durante 5 anos, é tão importante que tentemos perceber por que razão abandonam, mas também possamos implementar soluções. Miguel, estava-se a ser um pouco duro contigo mesmo, porque acho que, sem dúvida, há soluções que já estão a ser implementadas. Na minha opinião, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Por isso, se fizermos uma das ou 2 coisas que salvem algumas pessoas, então este tipo de trabalho não é em vão. Sim, concordo. Portanto, muito obrigada do fundo do coração, Maria. Não sei como seria isso em espanhol. De mi coração, do fundo do coração. E Miguel, obrigada por todo o trabalho que ambos estão a fazer e, obviamente, obrigada a Purina por todo o apoio que estão a dar à profissão.
Fico muito grato. Espero que as pessoas que estão a ouvir tirem algum proveito deste podcast e talvez possamos, na descrição do podcast, indicar alguns recursos para onde possamos encaminhar as pessoas, claro. Temos alguns recursos no Webinar Vet. Eu sei, Maria, que tu também fazes o mesmo e sabes, ao indicar os recursos como o Vet Live, que fica no Reino Unido, mas obviamente a linha de apoio em Portugal, ou qualquer outro recurso, vamos tentar colocá-los na descrição do podcast para que as pessoas tenham locais onde possam obter informação. Porque as pessoas não deveriam sofrer sozinhas. Um problema partilhado é sempre um problema reduzido à metade, não é verdade? Concordo plenamente, então podemos disponibilizar os recursos, sem dúvida, para que os possam consultar, para que as pessoas possam pesquisar. Muito obrigada. Obrigado. Esperemos vê-los antes de 2036. Sim, espero que antes. Ok, muito obrigada aos dois. Fiquem bem, obrigada a todos por terem ouvido e até a próxima num podcast ou num webinar veterinário.